Um comentário aqui da Cláudia. Não sei como as empresas sobrevivem sem o Lean. Na verdade, elas sobrevivem, mas não são tão eficientes como deveriam ser. Eu acho que você, por exemplo, no Brasil, eu vou dizer uma coisa que pode ser até controversa num determinado momento, mas eu ouvi um comentário uma vez dizendo isso, isso é interessante. A gente começa a valorizar as coisas erradas. Entendeu? Então, por exemplo, eu vi uma empresa onde eu tive a oportunidade de intervir, onde as pessoas, assim, o processo varia todo dia. Então, todo dia eu quebro uma máquina, todo dia eu tenho uma indisponibilidade, todo dia eu tenho alguma coisa que não funciona. E aí a equipe de direção passa o tempo dela tentando resolver isso. E resolver isso significa o quê? Significa encontrar uma outra maneira de fazer aquilo que deveria ser feito por aquele processo. Então, eu passo o meu tempo mudando o meu processo, que é um grande erro, porque eu gero uma instabilidade enorme de processo e progressivo, entendeu? E a equipe de direção, por exemplo, a fábrica, a empresa, a equipe de direção, começa a valorizar a criatividade das pessoas que encontram meios para que o processo não se interrompa. Então, é uma inversão absoluta de valores, entendeu? A empresa vai fazer o melhor possível, que nunca será tão bom, que nunca será realmente ótimo em termos de performance, e as pessoas vão começar a valorizar a coisa errada. Quer dizer, valorizar não aquilo que deveria ser o que a gente valorizasse. Eu vi, para dar um exemplo para você, por que eu falei dessa associação, porque eu vi um comentário uma vez de uma pessoa dizendo assim, falando dos nossos atletas, né, no Brasil. Os nossos atletas no Brasil são heróis. Né? O cara que consegue sair do Brasil e ganhar alguma coisa é porque é um herói, o cara. Né? O cara, fora do futebol, o cara fez tudo que ele se superou de todas as maneiras possíveis e imagináveis para ganhar alguma coisa. E nós temos a tendência de valorizar esse heroísmo do cara. Ele tem que ser valorizado? Tem, porque o cara é um herói, concretamente. Mas a gente deveria valorizar o processo que criasse heróis, né? A gente deveria valorizar um processo de formação de atletas que fosse eficiente, que nos desse mais atletas de maior nível, com maior facilidade, e não exigindo desses caras que fossem heróis o tempo todo, entendeu? Então, eu concordo com você, Cláudio, as empresas sobrevivem mal, sobrevivem com muita dificuldade, e num determinado momento, essa bola de neve leva você a valorizar aquilo que não deveria ser valorizado, mas que a gente acaba valorizando porque não tem outra opção. Então, eu vi isso acontecer. Eu vi uma empresa ter uma enorme cultura de valorização em cima do cara que tinha uma ideia para fazer um processo diferente, porque o processo estava indisponível, o processo normal estava indisponível, estava quebrado sempre, e o cara ficava mudando o processo dele todo dia, gerando uma instabilidade enorme, e valorizava o cara que tinha criatividade para criar um processo novo todo dia, porque ele não sabia estabilizar o processo dele. Então, é isso que acontece, efetivamente. Ok. Mais alguma pergunta? Renata? Oi, Renato, pode fazer. Oi. Eu também adquiri ao longo do tempo aí uma experiência profissional grande. Trabalhei em construção civil, metalurgia, indústria de plástico e 29 anos na Michelin só, né? E o que eu observei nesse tempo, desse processo todo, é que na maioria, todas as empresas, praticamente essas que eu trabalhei, ela tinha um processo. Todas elas têm um processo de produção definido, montado. Ele pode ser melhorado, ele pode ser adaptado a alguma melhoria, sempre pode acontecer. Mas elas já tinham isso. Agora, a grande diferença que eu vi na Michelin, se o Ricardo, você vai concordar, foi quando você trabalhava essa ideia do Lean, da organização, do controle de perdas, de tudo mais, quando você envolvia mais as pessoas, quando se envolve mais quem está dentro do processo, a probabilidade que eu percebi era de dar muito mais certo do que quando você simplesmente, olha, agora é assim, tem que ser dessa maneira e agora mudou, agora tem que seguir isso e tal, tal, tal. E realmente eu percebi isso, principalmente nesse tempo de implantação do Lean. Não vi só o Lean em processo de produção, mas em todos os processos que eu acompanhei.
eu lembro, né? Quando as pessoas eram envolvidas, engajadas com uma sinceridade, uma parceria para poder fazer acontecer, a coisa realmente acontecia, funcionava. O bom exemplo de um local que estava aplicando o Lean, né, era observado por outros e seguido, né, após isso acontecer, né? Mas esse engajamento, acho que para mim é um ponto assim fundamental. Renato, assim, eu concordo plenamente com você. O que eu dizia, todo mundo encontra ganhos, todo mundo encontra razões para fazer o Lean. Cabe a nós, né, na liderança, ser capaz de mostrar isso, de fazer com que as pessoas descubram. Então, você tem toda a razão. Toda vez que a chave, o segredo do sucesso é esse. O segredo do sucesso é fazer com que as pessoas se engajem, as pessoas participem, elas encontrem as suas razões para fazer. E aí, no momento que você consegue fazer isso, metade do jogo está ganho. Tem uma pergunta aqui do Humberto. Humberto também trabalhou com você, né? Sim, Humberto Serra. Ele está perguntando aqui. Bom, Humberto, se você quiser abrir aí seu vídeo, fazer a pergunta ao vivo aí para o Ricardo, fica à vontade, tá? Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Humberto. Como é que você vai? Tranquilo, graças a Deus. Eu acho que prazer falar com você. O prazer é todo meu, com certeza. Uma foto antiga também. Devo muito ao Ricardo, muito. Não diga isso, meu jovem. Não, com certeza. Eu acho que um desafio que a gente encontra de vez em quando é em como a gente estimular os nossos líderes a acreditarem na gestão diária da rotina, quando a gente tem tantas armadilhas no dia a dia que fazem com que a gente saia e nós mesmos não consigamos respeitar com rigor, com excelência, a rotina diária. Eu acho, Humberto, olha só, aí você vai me permitir responder para você em várias etapas, né? Quer dizer, se não fosse assim, não seria Ricardo Goulart. É isso, né? O problema quando a gente trabalha depois de muito tempo com muita gente é isso, todo mundo conhece as maneiras de fazer. Mas eu vou, como sempre, dividir a pergunta em várias para poder falar de tudo. Você tem razão. E aí eu diria assim, é fundamental que o chefe possa ser exemplar, vamos dizer assim. As pessoas dentro de uma organização, num primeiro momento, qualquer organização que seja, depois você vai ser... Porque o que você tem que entender é que isso se faz em várias etapas, né? E tudo isso é progressivo. Então, quando você começa, depois, num determinado momento, as pessoas vão entendendo como é que funciona, entendendo qual o ganho, qual o benefício para ela, coisa e tal, e isso começa a tomar corpo. No início, por que as pessoas fazem alguma coisa numa organização clássica, coisa e tal, etc.? Eu faço alguma coisa que o meu chefe quer, né? Quer dizer, eu faço aquilo que agrada o meu chefe. Então, se eu tenho... E é por isso que eu digo que o Lean ele é de cima para baixo, e de cima para baixo mesmo em todas as etapas, né? Quer dizer, o líder, por exemplo, um diretor de usina, ele tem que convencer a sua equipe de direção para que essa convença os seus chefes, para que os seus chefes convençam os operadores e assim progressivamente. Não adianta eu ter um diretor de fábrica que acredite enormemente no Lean, que empurre esse troço, coisa e tal, etc., se o chefe intermediário, se o cara da equipe de direção, ou se o chefe direto do cara embaixo, ele ouve o discurso do diretor, depois ele chega na área dele e diz para o operador assim, bicho, olha só, não, isso aí é legal, isso aí seria muito bom, coisa e tal, mas isso aí, na verdade, não funciona, não é assim que a gente vai fazer, nós vamos simplificar, vamos fazer aqui do nosso jeito, coisa e tal, etc. Quer dizer, isso não vai funcionar nunca, porque o operador ele vai reagir a quem está mais perto dele, o técnico vai reagir a quem está mais perto dele, o chefe vai reagir a quem está mais perto dele, e assim sucessivamente. Então, sim, o grande desafio de cada nível de gestão no momento em que você se convence, quer dizer, existe um convencimento que vem de cima para baixo, e, como eu disse, no momento em que você se convence, você ser capaz
de convencer aqueles que estão embaixo de você, aqueles que dependem de você. Então, esse é o segredo do Lean. Então, por isso que é importante, às vezes, você passar tempo nessa noção da consolidação. É muito melhor você fazer coisas mais devagar, com mais solidez no Lean, do que você fazer alguma coisa muito rápida e perder muito rápido atrás também. É necessário que as pessoas se convençam e é necessário que elas se convençam de cima para baixo. E, como eu disse, as pessoas vão se convencer no momento em que elas encontrarem as suas razões. Agora, vamos lá para o chefe, como você estava falando agora. O chefe, o que acontece? O mais difícil do Lean é porque o Lean ele vai exigir de você, num determinado momento, uma focalização. Essa é a alma do Lean. Você vai ter que focalizar em alguma coisa para tratar aquilo em profundidade, e é esse tratamento sucessivo em profundidade que, no final, vai dar estabilidade ao teu processo. Num determinado momento, é como pular de paraquedas. Tem uma hora que você tem que acreditar no teu paraquedas e tem que pular. E isso acontece também com os chefes. Então, é importante que os líderes que estão acima desses chefes, qualquer que seja o nível deles, em que os líderes estejam, vamos dizer assim, capazes e dispostos a ajudar esse cara a pular, quer dizer, a compreender que o pular não é fácil, a compreender que eu, que sou chefe e que sempre geri o meu trabalho fazendo tudo, né, ou tentando fazer tudo, e aí aquele negócio, gente, eu tenho 10 problemas e só tenho recurso para tratar 5. Eu tenho 2 opções. Ou eu tento tratar os 10 e, na hora que acabar o meu recurso, aquilo que eu não consegui tratar até então vai ficar sem tratar, e aí eu não estou escolhendo, né? Quem está fazendo essa escolha é a minha falta de recurso. É a minha falta de recurso que está decidindo por mim. Ou eu fazer aquilo que o Lean me propõe, que é lá no início, antes de engajar o meu recurso, eu dizer, não, olha só, desses 10, eu vou tratar esses 5 nesse momento, porque é o que eu tenho recurso para tratar em profundidade. E aí eu faço a escolha e não a falta do meu recurso. Então, para o chefe, na hora que ele entende isso, é um ganho enorme, porque ele passa a pilotar as coisas. E é o que todo chefe quer, gente. O que um chefe quer? O chefe quer pilotar. O chefe quer ter na mão o que ele está fazendo. Mas ele precisa descobrir isso. E o ajudá-lo a descobrir isso é o grande segredo da liderança. O grande segredo da liderança que está em cima dele é ajudá-lo a entender isso. É ajudá-lo a dizer, não, você não vai deixar nada na beira da estrada. O que você está fazendo é tendo agora na mão o poder de decisão que você não tinha antes. Você está se dando o direito de decidir, ao invés de deixar que a tua falta de recurso decida por você. Então, Perfeito, com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram colocar? Aproveitem o momento. Isso tudo a gente podia passar 3 dias aqui falando. Você me conhece? Tem que cortar o recado. Para quem me conhece, eu podia passar 3 dias aqui falando disso. Mas, Silvio, uma pergunta? Porque o assunto é vasto mesmo. Então, só para lembrar vocês, pessoal, amanhã a gente tem um webinário também muito legal, que é sobre o Lean como base de preparação da ISO 9000. Acho que isso é um diferencial e é uma coisa que eu acredito muito, né? E sempre falo isso com meus clientes, se vocês tendo um Lean bem implantado, é um grande passo para estar implantando a ISO. Porque você consegue tudo através do Lean. Então, é uma mudança também de cultura aí que a gente está querendo levar. E aí teremos amanhã. E na quinta-feira a gente tem um Lean aplicado na área de RH, que também é bem interessante para vocês estarem participando aí. E também é uma mudança de cultura, só quem viveu sabe, e é uma oportunidade também. Mais alguma pergunta, algum comentário? Silvio, você está falando? Você está no mute. Acho que não, né? Então, pessoal, agradeço aí a participação de vocês. Tá?
O pessoal está agradecendo aqui. E mais um passo aí que a gente está dando para desenvolver o Lean, para estar compartilhando com as pessoas toda a experiência aí que as pessoas que estão participando. Na próxima semana a gente tem um bem legal, que é na área de aviação, com a pessoa que está gerindo na implantação do Lean nas Azul Linhas Aéreas, e também o Gemba, a importância do Gemba numa indústria farmacêutica. O coordenador vai estar falando disso também. Então, a gente vai estar olhando aí, tendo uma visão geral da implantação do Lean em várias áreas e mostrando a importância dele. Ok? Então, vou Valeu, aproveitar Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Renato. para me despedir. Obrigado a vocês. Assim, muito bom rever tanta gente e reencontrar vocês e falar de um assunto que é apaixonante, por isso que eu digo que a gente poderia falar horas aqui desse negócio. E muito prazer, um prazer grande rever vocês, porque, no final, são as pessoas que mais nos interessam, que mais pontuam a nossa vida. Eu queria só fazer uma observação. O que mais importante existe nela. Queria fazer uma observação. O Silvio, não sei se o Silvio está ouvindo. Aqui nessa live tem muito cliente nosso, hein, Silvio? Porque esses caras todos foram nossos clientes. E a gente sobreviveu, hein? Humberto, Ricardo, Renata. Porra, a gente sobreviveu. Eu era boazinha. A gente sobreviveu. Valeu, gente. Obrigado. Muita gente exigente que fez vocês melhorarem todo dia.